Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, verso 24. Capítulo 1, verso 24 a 29. Colossenses, capítulo de número 1, verso 24 ao verso de número 29. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar mais uma vez? Por favor, mais uma vez, curve sua cabeça, feche seus olhos e peça a Deus para falar o seu coração. Ó Deus, nós, agora que a Tua palavra foi lida com o objetivo da reflexão, da exposição, nós pedimos que o Senhor cative o nosso entendimento, nossa atenção, ó Deus, ao Senhor, à Sua palavra, que o Espírito que inspirou Teu servo para registrar cada uma dessas palavras possa agora partilhar conosco hoje, agora, Senhor, o que o Senhor quer nos falar. Tua palavra é poderosa e nós estamos aqui para ouvir-te. Não nos deixe sair sem ser tocados, ser confrontados, sem ser consolados, na medida em que ouvirmos, ó Deus. Fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu me ponho a pensar, e talvez você também pense, o que é um ministro de Cristo? O que significa ser um ministro do Evangelho, um pastor, numa linguagem então mais que nós conhecemos? O que significa ser um pastor no século 21? Nosso texto trata disso. E como o texto deve guiar a nossa exposição, é assim que nós temos crido e falado aqui, temos pregado. Hoje eu vou falar de mim mesmo, acerca do ministério pastoral do pastor Pedro e de outros que estão aqui e que são vocacionados por ministério. Mas é claro que a palavra de Deus sempre fala a todos nós, nos ensina acerca também do ministério e do nosso próprio ministério. Mas note que o apóstolo Paulo tratou do verso 3, rememorizando aqui as nossas exposições em Colossenses, do verso 3 até o verso 14, ele enfocou a pessoa de Deus o Pai. As bênçãos, as orações que são feitas a Ele. Do verso 15 ao verso 20, ele focou Deus o Filho, a obra dele, esse hino, provavelmente essa parte do verso 15 ao verso 20 que você tem aí em Colossenses,
tenha sido algo que é inclusive pré-paulino, ou seja, Paulo tomou isso, é uma espécie de cântico que era cantado nas igrejas, muito provavelmente. A forma dele, as rimas que você pode perceber, as construções, às vezes a língua portuguesa, da maneira que é traduzida, não percebemos, mas na língua original é claro que tem uma estrutura nesses versos 15 a 20. A gente tem no Novo Testamento algumas passagens que muito provavelmente os apóstolos eles trouxeram para os seus escritos, e o foco desses versos foi a obra de Deus o Filho, a sua relação com o Pai e a sua relação com todo o mundo criado, a velha criação, e também os versos, especialmente 19 e 20, focou a igreja, a nova criação. Como o Deus, o Filho, se relaciona, o que ele fez pela igreja, a nova criação de Deus. E quando chegamos no verso de número 21 a 23, bem próximo do texto que a gente leu, contexto mais próximo, mais imediato, ele disse como essa obra realizada, como este Deus feito carne, que é isso que Cristo é, Deus, homem, homem-Deus, quais foram os resultados para a vida da igreja de Colossos. Verso 21, é dito que ele reconciliou a igreja, reconciliou aqueles irmãos ali do vale do rio Lico, algumas igrejas, a cidade de Colossos estava ali, acossada por vários ensinamentos errados, heresias, e nós vimos que Epáfras, que é quem na verdade fundou essa igreja, foi até o apóstolo Paulo, um companheiro de Paulo, até a prisão dele em Roma, exatamente para se instruir e falar acerca das necessidades da igreja que estava na cidade de Colossos. Ele trouxe então de volta essa carta que nós temos aqui e que lemos um pedacinho dela nessa manhã para a nossa meditação, para os desafios que tem para nós. E depois de falar disso, das implicações ou das aplicações da obra de Cristo, de tudo que ele fez pela vida dos colossenses, ele traz uma expressão bem no finalzinho do verso de número 23, que é aquilo que a gente chamaria de uma ligação entre o assunto que ele vai trazer agora, que é sobre o ministério. Veja, no final do verso 23, a última frase, Paulo, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro hoje é bem pomposa, e a gente não tem muitas boas, talvez, quando ouvimos essa expressão, a gente vem uma série de coisas, dependendo de onde você está, dependendo do que você tem pensado nos últimos tempos. A palavra ministro é uma palavra carregada de vários sentidos e vários significados e interpretações para nós. Olha aí, Paulo é chamado de ministro, mas a palavra no original é simplesmente diáconos, só isso, que é um servo. Existem várias palavras no Novo Testamento que muitas vezes para nós aqui é traduzido simplesmente como servo na língua portuguesa, mas pelo menos uma meia dúzia de palavras na língua grega para se referir a um servo, e cada um focando aspectos desse nosso serviço como cristãos. Uma delas é esse, diáconos, que tem dois sentidos, a gente sabe, aqui de servo de uma maneira geral, do serviço cristão, e também de onde veio a nossa palavra diáconos, mais adiante se tornou um oficial da igreja. Mas ele diz, eu, Paulo, nesse sentido mais amplo da expressão, sou um ministro, eu sou um diácono, eu sou um servo de Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo está descrevendo o seu trabalho, o seu ministério. Agora, o que significa ser um ministro de Cristo?
Eu comecei exatamente fazendo essa pergunta. O que significa ser um pastor, um missionário, um ministro de Cristo, um ministro do Evangelho, um servo de Deus? Qual o significado disso? Talvez, muitos conceitos vêm à sua cabeça. Os próprios pastores, a gente pode dizer, está assim, vivendo um momento, muitos vivem um momento muito de indefinição, de complicações acerca. Nós já olhamos aí fora e, especialmente pelos meios que a gente tem, muito rápidos e fáceis de ver o que está acontecendo nas igrejas, Brasil afora, mundo afora. Imagens, tantas coisas, a gente fica se perguntando o que de fato é um ministro do Evangelho, um pastor. Há tantos escândalos. Como é que é ser pastor, ministro do Evangelho no século XXI, no mundo pós-cristão, chamado de pós-moderno? Qual a relevância? Alguém disse que, falando sobre o ministério pastoral, parece, e os pastores estão exatamente vivendo esse momento, parece que o ministério pastoral nos nossos dias é tão desnecessário. Título de um livro, O Pastor Desnecessário. Precisamos mesmo deste ministro de Cristo no século XXI, num tempo em que você tem coachings, você tem gurus, você tem animadores de auditório, você tem pessoas especializadas em fazer os outros rirem, melhorarem o astral. Nós precisamos mesmo, de fato, deste personagem. A própria igreja parece assim, gostar muito de amenidades. Olha aí, os maiores seguidores do Instagram ou de qualquer outra mídia. Quantos milhões tem aqueles que sobem a um púlpito, nem púlpito mais, esse nome é absolutamente retrógrado. Para que você vai usar um termo desse? Numa bancada, num altar ou em alguma coisa assim que soe mais ameno. Precisamos rir mais. Nós precisamos de psicólogos, psicanalistas, nós precisamos de pessoas que nos entendam, pessoas que não nos confrontem. Nós precisamos de amenidades. O que Paulo diria no século XXI? Qual o sentido de ministério? Para que pastor? Acho que Paulo, não preciso defender isso, Paulo diria as mesmas coisas, obviamente. Qual é o sentido de ministério pastoral para o século XXI? É o mesmo para o século I, obviamente. Então, o que significa ser um ministro do Evangelho? O ministério de Paulo é muito efetivo entre as igrejas. Como Paulo exerce o seu trabalho? Por que os resultados foram colhidos? Quais são as estratégias de Paulo, seus métodos? Quais são as marcas do seu ministério? É disso que, entre os versos 24 até capítulo 2, verso 5, o apóstolo vai tratar. E hoje nós vamos pegar a metade disso, desse texto, desse bloco em que Paulo, depois de apresentar a obra de Deus o Pai, a obra de Deus o Filho em sequência, e falar das implicações disso para a vida dos colossenses, dos bereanos, no século XXI. Ele agora fala do ministério pastoral. Quais são os elementos do senhorio de Cristo no ministério de Paulo? Porque esse é o tema dessa carta, o senhorio de Cristo. O senhorio do Senhor nosso Deus, como Ele é supremo sobre tudo. Então Ele é supremo também, Ele é Senhor também. No próprio ministério, na vida daqueles que são então convocados para pregar a palavra de Deus. Essa é a chave. Primeiro elemento é
eu chamaria aqui de vocação, ou chamado. Note bem, duas frases, essa do final do verso 23 e que depois é repetida no verso de número 25, são muito importantes para que a gente entenda que o primeiro elemento que fez com que o apóstolo Paulo fizesse o que ele fez, e ele se conduzisse da forma em que se conduziu, e que é o parâmetro para nós hoje como pastores, e para a igreja também olhar para os seus pastores, porque existe esse lado, se tem o lado de como o pastor deve se conduzir, também existe o lado em que a própria igreja precisa entender o ministério pastoral dos seus ministros como a Escritura diz que deve, sob o parâmetro dos princípios que são estabelecidos na Escritura, como também dos exemplos que a própria Escritura nos apresenta acerca do ministério. Veja, do qual, repito mais uma vez, eu, Paulo, me tornei diáconos, ou ministro. E depois o verso 25 diz, do qual eu, a única diferença dessa frase é que ele não fala o seu nome novamente, mas ele diz, do qual eu me tornei ministro, ou diáconos, ou um servo, numa tradução para a nossa língua bem adequada para o nosso tempo. Há duas dimensões deste chamado de Paulo, dessa vocação do apóstolo Paulo. Há uma dimensão divina. Deus chama pessoas para o ministério. Mas há também aqui uma dimensão humana. A pessoa se convence do chamado divino, da vocação que é vinda de Deus. Tornar-se ministro de Jesus Cristo não era absolutamente aquilo que Saulo de Tarso planejava fazer de sua vida, com toda certeza a gente pode dizer isso. Um pouco de conhecimento acerca de Saulo de Tarso, depois então o nosso apóstolo Paulo, a gente sabe muito bem que não era essa nem a perspectiva do futuro de Paulo, nem os seus pais jamais pensaram numa coisa como essa. Pelo contrário, ele parecia ser destinado aos escalões mais altos da religião judaica. Suas credenciais, em alguns textos autobiográficos que a gente tem no Novo Testamento, como por exemplo Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 3, verso 4, a gente pode perceber a carreira brilhante que este homem tinha no judaísmo, como um dos grandes mestres. Ele fora educado nas melhores escolas rabínicas que existiam na época. Ele foi educado também do ponto de vista do conhecimento da época, nas filosofias e outras matérias da época, muito bem, numa cidade universitária chamada Tarso, daí Saulo de Tarso. Tinha a segunda maior biblioteca do mundo daquela época. Ele foi muito bem preparado. Não era isso, acabar sua vida como um pastor, como um apóstolo de Jesus Cristo. Mas também alguns textos na Escritura Sagrada, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, onde narra a sua conversão, a maneira dramática, como Deus veio a ele, veio ao seu encontro na estrada de Damasco, tendo cartas em suas mãos, dando a ele a chancela para perseguir a igreja, perseguir aqueles do caminho, no meio da estrada indo para Damasco. Deus, o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele, e ele caiu do cavalo, literalmente, e disse, uma voz disse a ele, Saulo, Saulo, a quem? Porque tu me persegues. Era Cristo, porque perseguir a igreja de Deus era perseguir o próprio Cristo. O próprio Cristo. E essa é uma história tão importante, por 3 ou 4 vezes ela será repetida
em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Ele compartilhando em momentos de perseguição, perante tribunais, perante pessoas. Isso é repetido em Atos dos Apóstolos, exatamente para ser uma marca dentro da história da igreja antiga. Deus chamou Paulo. Paulo muitas vezes enfatizou o fato maravilhoso de que Deus o havia escolhido para o ministério. Não havia dúvidas quanto a isso. Escrevendo a Timóteo, ele faz declarações, porque exatamente está falando de ministério para o seu discípulo Timóteo, Tito. Então, ele faz as mais altas declarações acerca do seu ministério. Diz que Deus o considerou fiel, designando para o ministério. E ele fala do ministério destes jovens pastores também com expressões muito, muito profundas. Era algo que ele queria imprimir na cabeça daqueles que foram chamados também para o ministério. O versículo de número 25 enfatiza o plano de Deus. Olha a consciência do apóstolo Paulo da sua vocação. Ele diz assim, verso de número 25, do qual me tornei ministro, servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra. Olha os termos que ele usa. Ele é um ministro, um servo de Deus, de conformidade com a expressão grega administração, aí, dispensação, oikonomia, ou seja, ele é Deus. A palavra oikonomos aqui, oikonomia, de onde vem a nossa palavra economia, tinha um sentido um pouco diferente, era aquele que administrava. Veja a imagem do apóstolo Paulo aqui. Deus é aquele grande administrador da sua casa, da sua igreja, deste mundo inteiro, mas muito particularmente da igreja, e é Ele exatamente quem administra, e é por isso que, sendo Deus esse administrador dos seus desígnios, das coisas que acontecem nesse mundo, ele diz o texto que dotou o apóstolo Paulo, deu ao apóstolo Paulo, concedeu, confiou o ministério. Veja os termos que ele usa. Mas por outro lado, se é claro, inequívoco que existe esse lado divino na vocação, e que compreendemos muitas vezes de forma subjetiva, fortes impressões no nosso interior, mas claro que também isso vem de forma objetiva, de fora de nós, pessoas reconhecendo situações, mas o apóstolo Paulo diz que eu me tornei ministro. É interessante a forma aqui verbal na língua grega. A voz média na língua grega sempre comunica essa ideia exatamente nas duas passagens, do final do verso 23, no começo do verso 25. A marca aqui desse pronome, eu me tornei. Porque a voz média na língua grega é exatamente essa ideia. Eu fiz de mim mesmo. A gente na língua portuguesa precisa de outras expressões para falar dessa maneira, por isso que, na verdade, na língua original só tem uma expressão para falar disso. Paulo não tem dúvidas quanto ao seu chamado, porque ele próprio se convenceu, percebeu que de fato Deus o havia designado. Por isso que ele diz por duas vezes, eu me tornei. E me tornei porque quis me tornar. Não fui, depois de compreender a beleza do Evangelho, eu fiz de boa vontade. Esses dois lados da vocação são fundamentais. Embora a vocação de Paulo seja única e irrepetível, pois ele era um apóstolo de Cristo Jesus. Esses também são critérios importantes para o ministro de Cristo no século 21. Não mudou absolutamente nada. Não somos pastores
porque nós simplesmente nos achamos pastores, porque nós chamamos a nós mesmos. O Paulo reitera a ideia de que é preciso uma forte convicção subjetiva, interior, daqueles que são ministros de Cristo. Isso é importantíssimo para a própria igreja de Jesus. Mas, antes de tudo, é um chamado divino. É uma vocação. Veja os termos de Paulo. Eu me tornei ministro de acordo com a administração da parte de Deus que me foi confiada, me foi dada, me foi posta nas mãos. As pessoas que devem liderar nossas igrejas, elas precisam ser vocacionadas. Elas precisam ter forte convicção no coração. Elas precisam ser atestadas pelo próprio Deus. E as manifestações externas precisam ser claras. Segundo lugar, qual outro elemento importante do ministério? Alegria. Veja o comecinho do verso de número 24. Agora, me regozijo, me alegro. Agora me regozijo. Esse agora aqui, ele não é no sentido temporal, mas pelo que indica, é uma explicação, na verdade, aqui de algo que veio, alguma coisa estava sendo dita, como a gente viu nos versos anteriores, e agora, então, ele fala alguma coisa nesse sentido. Por mais desafiador e exigente que seja o ministério, nunca teve a intenção de ser um fardo árduo e insuportável, diz um comentarista desse texto, dessa expressão que está aqui nas primeiras palavras do verso de número 24. Agora eu me regozijo. Por mais desafiador que seja, certamente, o ministério pastoral no século 21, outros desafios, assim como tinham outros, talvez até mais pesados lá no século I, e durante todos esses 20, 21 séculos que nos separam do ministério do apóstolo Paulo, da presença de Jesus na história. Nunca deve ser considerado como um fardo insuportável de se carregar. A atitude de alegria de Paulo deve ser o espírito do ministério para todo cristão, na verdade. Infelizmente, a triste realidade é que muitos cristãos, até muitos pastores, perderam a alegria de servir a Deus. Tem sido, para muita gente, um fardo insuportável. Muitas vezes cumprindo suas responsabilidades de má vontade, com rostos desanimados, espíritos sombrios. Alguém comparou como Jonas, são hesitantes, zangados, amargos, ressentidos. Ou como Elias, que pediu para si a morte e disse, em 1 Reis capítulo 19, verso 4, basta, agora Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. É isso que é o ministério? De forma alguma. O apóstolo Paulo diz, agora, pois, eu me regozijo, alegria. E essa, na verdade, é a marca da vida cristã. Quando nós olhamos para livros como, por exemplo, a carta de Paulo, a próxima carta, a carta anterior, desculpe, a carta aos Filipenses, a gente tem uma ilustração muito clara disso, que serve para nós pastores, como também para todo o povo de Deus. Por quê? Porque Filipenses é também uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo está preso por causa da palavra de Deus. Mas é a carta, é o texto bíblico. Cada livro tem a sua importância e o seu lugar. E uma das importâncias, uma das coisas mais marcantes da carta aos Filipenses é que, a despeito das circunstâncias das mais difíceis, ele é alegre. A alegria transpira
em toda a carta. Quase que verso por verso o apóstolo Paulo expressa a sua alegria como crente, como ministro do Evangelho. É tão fácil, irmãos. Existem tantas coisas que conspiram contra a alegria. Circunstâncias difíceis. E como nós as temos, como nós passamos. De repente está tudo bem, achamos que a vida vai bem, e aí nós temos uma notícia de alguma coisa que aconteceu. Circunstâncias, pessoas, muitas vezes nos assolam. Circunstâncias, pessoas, preocupações são os ladrões que estão ansiosos para roubar a alegria do ministério e da vida cristã. Humildade, devoção a Cristo, confiança em Deus, protegem a alegria, que é o legado de Cristo a todo cristão. Sabe uma coisa que eu tenho visto e aprendido na minha própria vida cristã, e especialmente, irmãos, como ministro do Evangelho, como pastor do rebanho de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algo que eu tenho aprendido. A alegria é gerada pela humildade. As pessoas perdem a alegria quando se tornam egocêntricas, pensando que merecem circunstâncias ou tratamentos melhores do que estão recebendo. Esse é o problema. Nós achamos que somos os injustiçados do mundo. Por que isso acontece comigo? E a minha pergunta, por que não vai acontecer com você? Essa pergunta que a gente faz muitas vezes, por que eu, Senhor? Por que não você? Por que não você? Você por acaso é melhor do que os outros? Arrogância. Nós achamos que somos, sabe, os melhores, o melhor dos melhores. E por isso ficamos ressentidozinhos, porque na economia de Deus, na administração de Deus do mundo, na maneira como Ele dirige a vida e todas as coisas, existe alguma coisa que nós temos que passar. E nós então permitimos que circunstâncias produzidas pelo próprio Deus, pessoas que o próprio Deus coloca diante de nós, preocupações que vêm à nossa vida, roubam facilmente a nossa alegria e nós ficamos ressentidos, amargurados e vivemos comendo das próprias lágrimas em autocomiseração, chorando, chorando e chorando. A humildade produz alegria, a arrogância, o egocentrismo produz todo esse tipo de situações que muitas vezes nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, um outro elemento, que é a deixa exatamente dessa última questão que tratamos, que é o sofrimento. Veja o verso de número 24 todo agora. Agora me regozijo, porque ele falou de regozijo, alegria, mas tem um contexto para isso. O que ele diz? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Esse verso é um dos versos, é o verso mais difícil da carta de Colossenses, talvez do Novo Testamento, um dos mais debatidos. Um comentário que eu estava lendo comenta, tentando explicar o sentido desse verso em 12 páginas, mais ou menos, 12 a 15 páginas, só esse verso. Porque olha, não sei se você prestou atenção, mas olha como é difícil isso aqui. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e olha, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A primeira frase vai bem, agora me alegro dos meus sofrimentos em favor de vós. Porque fica claro que Paulo tem preocupação pela igreja dos Colossenses desde o início. Paulo não fundou a igreja de Colossos, não visitou, inclusive, esta igreja, não conhecia essa igreja, mas de alguma forma ele diz que o sofrimento dele
no seu ministério de pregação do Evangelho, traz também benefícios, certamente, para a igreja dos Colossenses. Ele tem consciência disso. Agora, a segunda parte, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, é que realmente tira um pouco o nosso sossego. A questão é, como é que exatamente o sofrimento de Paulo beneficia a igreja? E mais importante ainda, como Paulo pode afirmar que os sofrimentos dele, sofrimentos do apóstolo Paulo, completam o que está faltando nas tribulações de Cristo na sua carne, pela igreja? A pergunta que vem à nossa mente aqui é a seguinte: Paulo estaria dizendo que os sofrimentos de Cristo não foram suficientes? Que o tanto que Jesus sofreu durante os seus 33 anos de vida não foram suficientes e é preciso que então o apóstolo Paulo e até mesmo a igreja sofra para complementar os sofrimentos de Cristo? Eu acho que a forma mais simples e didática de resolver esse problema é fazendo uma distinção que um antigo comentarista bíblico chamado J.B. Lightfoot, lá no século XIX, um comentarista, pastor presbiteriano, distinguiu em duas partes aqui esses sofrimentos. A primeira é que o apóstolo Paulo faz uma distinção entre sofrimentos satisfatórios ou expiatórios de Cristo. E por outro lado, ele faz a distinção de sofrimentos ministeriais de Cristo. Paulo não está dizendo que os sofrimentos que ele sofreu foi um sofrimento para expiar pecados. A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, os 33 anos de vida de Jesus foi para obedecer à lei de Deus e assim também sofrer tudo o que nós precisamos. Tudo que nós pagaríamos no inferno. Cristo sofreu no nosso lugar. Como o cordeiro, os animais lá do Antigo Testamento eram sacrificados. Cristo Jesus veio como cordeiro, cumprindo tudo isso. Ele sofreu expiatoriamente, redentivamente. Paulo não tem dúvida quanto a isso. Ele não está falando desse tipo de sofrimento que precisa ser preenchido. Não. Cristo sofreu o suficiente. Seria contraditar a Ele próprio, porque tanto em Colossenses, ele já falou sobre isso, como também em outras cartas, como Romanos, Cristo morreu e a morte de Cristo foi suficiente como sacrifício pelos nossos pecados e por todos os eleitos de Deus de todas as eras. Mas o apóstolo Paulo, por outro lado, diz que sofrimentos ministeriais ainda faltam. Veja que, tanto na literatura do Antigo Testamento, como também ali dos rabinos judeus do período intertestamentário, se falava de sofrimentos quando o Messias viesse, quando o Cristo de Deus, muitas tribulações o povo de Deus passaria. Um dos termos usados, inclusive no Novo Testamento, é que nos últimos dias, que se refere não à segunda vinda de Cristo, quando ele apresenta esse termo últimos dias, o próprio apóstolo Paulo, mas nos últimos dias que foram inaugurados com a presença de Cristo na história, seriam dias de sofrimento para o povo de Deus. Há um tipo de sofrimento que o povo de Deus vai passar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 6. Lá no 5º selo, capítulo 6 de Apocalipse, verso 9 a 11. Veja o que esse texto nos diz. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então
a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completassem. Olha esse termo, completar, é o mesmo termo usado pelo apóstolo Paulo. Eu preencho, eu completo, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Há um número de sofrimento, não expiatório, da igreja, de seus líderes, de irmãos. Aqui e acolá, em períodos da história, como os tempos que nós estamos vivendo, por enquanto, vai tudo bem. Por causa da influência do Evangelho, por causa da influência da Bíblia, culturas, coisas são mudadas e as pessoas acham até muito interessante ser um cristão. Mas não é sempre assim. Há partes no mundo hoje, inclusive, que irmãos nossos são perseguidos por causa da palavra de Deus. A gente pode, num contexto muito próximo de nós, passarmos por sofrimentos. Segundo esse texto, e outros textos do Novo Testamento, esses textos, tanto de Paulo quanto de Apocalipse, que há um número de sofrimento, de pessoas que vão sofrer por causa da palavra de Deus. Mas isso não é tudo que o apóstolo Paulo coloca. Há um sentido aqui, certamente, que Paulo fala de um sofrimento que ele diz que é em sua carne. É verdade que toda igreja padecerá sofrimento. Isso é reconhecido no Novo Testamento em alguns momentos da história do povo de Deus. Mas Paulo fala algo específico sobre ele como apóstolo de Cristo. Um comentarista, o G.K. Beale, diz assim, resume isso que eu quero mostrar para os irmãos. Ele diz assim, Colossenses 1:24, está aplicando esse conceito geral de um modo único a Paulo, como apóstolo sofredor de Cristo. Paulo não sofre de um modo expiatório pela igreja, como Cristo sofreu, mas ele sofre como um apóstolo, como Cristo, em completar a tarefa de reconciliação com Cristo, que Cristo começou. É muito importante lembrar que a contribuição deste uso do verbo preencher completa de um modo idêntico ou semelhante à contribuição original. É evidente que os sofrimentos complementares de Paulo não são idênticos aos de Cristo. Eles não são expiatórios, mas são semelhantes e imitativos. Paulo tem consciência do seu lugar como um apóstolo na igreja de Deus. É por isso, irmãos, que a gente não pode ser pego de surpresa. É por isso que a gente não pode entender pessoas hoje como apóstolos, como o apóstolo Paulo foi. Paulo tem clara consciência de que ele é um apóstolo e que nesse contexto, quando os apóstolos viveram, ele e os outros apóstolos representaram Cristo. Ministerialmente eles padeceram sofrimento. E o seu sofrimento tinha também um lugar irrepetível na história da igreja. Ainda mais um elemento importante. Verso 26 e 27. O conteúdo da mensagem. Veja, volte lá para Colossenses, verso 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A mensagem que o apóstolo Paulo proclamou em seu ministério foi o mistério, ele diz, que esteve oculto desde as eras e gerações passadas, mas agora foi manifestado, diz, aos seus santos. Aqui, o apóstolo Paulo está se referindo ao seu ministério singular como apóstolo de Cristo. Não é
como os ministérios dos pastores que vieram depois até chegar nos nossos dias, que estão repetindo ou pregando, ensinando as palavras que o próprio apóstolo Paulo registrou, como João registrou, Mateus registrou como apóstolo de Cristo. As palavras dele e dos outros apóstolos são aquilo que define a igreja e definiu o cânon para a igreja. A palavra de Deus. Depois dele não vieram outras palavras. Não acreditamos em novas revelações, porque não precisamos dela. Essas que estão aqui, nessas cartas, neste livro chamado Bíblia, são suficientes para a instrução do povo de Deus. Os versos 26 e 27 nos explicam que o mistério, ou seja, aquilo que esteve oculto nos tempos de Gênesis até Malaquias, não tudo estava, obviamente, em oculto. Os crentes do Antigo Testamento entendiam muitas coisas. Fora-lhes revelado através de símbolos, através de profecias, eles conseguiam compreender o suficiente para a salvação. Mas com toda certeza, a partir do Novo Testamento, com a revelação que nós temos em Cristo Jesus, nós temos uma compreensão. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: eu sou o ministro, o servo, o que prega essa mensagem. Mais uma vez, Bill diz: o conteúdo do mistério era evidente em alguma pequena medida no Antigo Testamento, mas agora, diz ele, foi plenamente revelado. Não há nenhuma razão para não enxergar a mesma transição de revelação parcial a plena em Colossenses 1:26. Especialmente pelo fato de que vimos que a inclusão dos gentios no verso 27 foi parcialmente revelada no livro lá de Daniel, quando ele refere-se ao mistério no capítulo 2. Que é este mistério? Ele diz que esse mistério é uma referência a Cristo. Ele diz ainda: Cristo em vós, a esperança da glória. As palavras mais lindas são essas palavras do Evangelho. Essa é a diferença que faz. Cristo em vós, a esperança da glória. Não são os nossos sofrimentos, não é o que nós podemos passar por causa do testemunho de Jesus Cristo. Diante dessa beleza inimaginável, diante dessa glória indizível, Cristo em vós. Ele vai dizer mais adiante no capítulo 2, em quem os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultas. É Cristo Jesus. É isso que faz toda a diferença. E ainda, em quinto lugar, veja o método do apóstolo Paulo. Verso de número 28. Diz o nosso texto assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que ele diz aqui? Que em resposta à revelação de Cristo como o rei messiânico, ele diz essa esperança da glória. Paulo diz, anuncia, proclama esse mistério. Visto que ele é agora na mordomia de Deus, ou na administração de Deus, ele é um mordomo menor. Ele foi chamado para isso. A palavra usada aqui é anunciar. É a palavra especial usada no Novo Testamento, especialmente no contexto de Atos dos Apóstolos, da pregação dos apóstolos. Proclamar Cristo. Esse é o método de Paulo. E ele usa aqui duas outras palavras, dois particípios aqui na língua original, que é admoestando e ensinando, que explicam, na verdade, a forma como isso se dá. Ele usa um termo mais geral, ele diz, nós anunciamos, nós proclamamos este evangelho.
Como fazemos? Nós fazemos isso de duas formas. Ele diz, eu faço isso de duas formas. Uma um pouco mais negativa, vamos dizer assim, a outra mais positiva. A primeira é admoestar. Paulo confronta. A ideia aqui de admoestar é de que quando pessoas estão erradas, esse é parte do ministério pastoral de Paulo. E isso é o ministério do qual nós estamos envolvidos. Confrontamos erros. Porque isso é o que a palavra de Deus diz. Nós acreditamos em pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Por isso que ele usa um termo que significa confronto, admoestar. É basicamente o que significa, mas há algo mais positivo também. Não só denuncia o pecado, mas ensina a viver de maneira correta. A outra parte do ministério, ele diz, advertindo a todo homem, mas também ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora, note bem, 4 vezes, ele usa no verso 28 a expressão todo, toda. Talvez exatamente para confrontar os hereges aqui de Colossos, que chegaram com uma mensagem dizendo que essa mensagem de salvação das religiões de mistério eram para um grupo pequeno de pessoas. É por isso que Paulo enfatiza esse lado da mensagem cristã. Ela adverte a todo homem, ela confronta os nossos pecados, mas ela ensina também a todas as pessoas, com o propósito, ele diz, de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não perfeição no sentido de não ter pecado algum, mas a ideia de maturidade. Este é o propósito do ministério do apóstolo Paulo e do ministério pastoral também no século 21. Nós não estamos aqui para entreter pessoas, para elevar o astral de algumas outras pessoas. Nós estamos na igreja de Deus para levar pessoas à maturidade em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para ser palhaço de auditório, para fazer cócegas nos egos das pessoas. O ministério pastoral é algo sério. Não é banal. Nós advertimos, nós confrontamos pecados, diz o apóstolo Paulo. Nós ensinamos as pessoas para que elas, e se isso não estiver acontecendo, se cada vez que nós entrarmos aqui nós não estamos mais rumo a esse propósito, que é o de apresentar pessoas à maturidade, então perdemos completamente o objetivo de existir como igreja de Jesus. E por último, ele diz, a outra palavra-chave importante aqui, outro elemento, poder, verso de número 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. 2 coisas fundamentais aqui. 2 que parecem o paradoxo. Ele diz assim, eu me afadigo. Não há expressão na língua grega e que ele juntou as duas aqui, afadigo me esforçando, mais forte, para falar de ação humana, de trabalho. Paulo diz que ele trabalha até a exaustão, a primeira expressão que ele usa. Então, pela lá, ministério é as pessoas se matarem, se afadigarem a esse ponto. Sim, os pastores, os obreiros de Deus deveriam ser conhecidos, todos eles dessa maneira, como alguém que se afadiga no trabalho. Mas há uma outra coisa que é fundamental. Ele diz no final do verso, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ele está falando do poder de Deus. Todo trabalho cristão tem que ser visto nessas 2 dimensões.
o esforço humano. E é interessante que se ele gastou 2 palavras para falar do esforço humano, ele gasta 3. 3 expressões aqui, segundo eficácia, é o dinamis, que opera eficientemente em mim. E a energia de onde vem nossa palavra, que eficientemente opera em mim. É o poder de Deus. Esses irmãos são traços do ministério. É preciso ter chamado de Deus para ser ministro do Evangelho, como diz Paulo. É preciso ter alegria, sofrimento, um conteúdo que é o próprio Cristo. Essa é a nossa mensagem. É preciso poder de Deus. É isso que Ele dá a todos aqueles que buscarem. Feche seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, somos gratos, Pai, por estarmos aqui diante da Sua palavra, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer. Opera em nós, fala conosco. Traz, ó Deus, uma visão muito clara a todos nós, pastores, membros da igreja, ovelhas do rebanho, o que significa de fato o ministério. Em nome de Jesus. Amém e amém.